porque quando a gente fala de presas detentas mulheres, a gente também fala de uma outra situação de, por exemplo, higiene pessoal é completamente diferente da dos homens. São questões muito diferentes, nenhuma é mais pesada do que a outra, mas são vivências completamente distintas, né? Não, e a gente tinha, inclusive, grupos que apoiavam, né, várias especificidades, digamos assim, do fato de ter mulheres presas. E até hoje, isso é uma coisa, as mulheres, teve um movimento, acho que a Luísa Erundina, que era desse grupo, que as mulheres, as presas grávidas, até hoje, até pouco tempo atrás, elas iam dar à luz algemadas. Elas tinham os filhos algemadas lá na cadeira, enfim... Que agora não, agora teve uma lei que proíbe, mas o povo achava que, e são homens que levam as mulheres para ter os filhos nas maternidades, mesmo presas, né? Então, elas iam presas ter filhos. Então, ainda é uma questão, né? Sim, sem dúvida. É uma questão. E eu queria te perguntar, se você me permitir, pedir para você compartilhar algumas das suas memórias dessa época, porque o seu livro é sobre isso, memórias de como você passava esses dias. Tem alguma cena que ficou muito cravada na sua memória, alguma coisa, alguma personagem que você não esquece até hoje, alguma coisa que você pode compartilhar com a gente? Bom, tem várias, né? Tem uma galeria de guerreiras aí dentro. Sem dúvida. Mas tem uma figura que eu nunca vou esquecer e que às vezes eu ainda sonho, eu acordo chamando por ela, né? Chorando, que é a Helenir Guariba. Que a Helenir era uma militante, ela ficava na parte de cima do beliche da Dilma, ao lado do meu, né? E a Helenir era uma figura, ela era ligada ao AVPR, ao grupo do Carlos Lamarca, né? Mas era uma pessoa, era ex-mulher do filho de um general, que era o general Guariba, né? Ulisses Guariba, e ela fazia teatro, ela foi uma das que descobriu a Sônia Braga lá em Santo André, né? Na Casa da Cultura lá de Santo André. E a Helenir era uma pessoa, o apelido dela era Periquito, porque outra característica, essa é a característica da Dilma e da Carmuth, dar apelido para todo mundo. E as pessoas aceitavam, né? O meu era Urubu, porque eu ficava na parte de cima do beliche e eu me vestia sempre de preto e com uma blusa, lá era meio frio, eu estava sempre com uma camiseta marrom. Cabelo muito preto, bem mais preto do que agora, lógico. E aí ficava sempre pendurada, sentada em cima do beliche, com as pernas para baixo. E a Dilma falava, parece um urubu, tá? Aí ficou urubu. Era assim que a gente se conhece quando encontra com as outras. Mas uma que me ficou bem presente, a Helenir Guariba, quando ela sai do presídio, ela volta para a VPR, para militar dentro da VPR, e aí ela é presa no Rio, na casa, vai para a casa lá do Rio, onde eles desapareciam com as pessoas e nunca acharam o corpo dela. Ela tinha 2 filhos que iam visitar, tal. Mas a Helenir era uma pessoa assim, que foi estudar teatro com Georges Planchon, na França. Era uma pessoa que sabia lidar com as coisas, né? No dia que eu fui na auditoria, ela olhou para mim e falou, você precisa ir vestida com as suas características, né? Então, ela arrumou um vestido meio de donzela para mim, arrumou o meu cabelo, assim, numa trança. Sabe quando ela falou, você é assim, né? E a Helenir também dirigia, a gente fazia peças de teatro lá dentro. E a Helenir dirigia as peças de teatro, porque tinha muita gente do teatro junto. Maria Barreto Leite, Dudu Barreto Leite, o povo que fazia o balcão lá do Zé Celso, também do cemitério de automóveis. Então tinha
muita gente de teatro que participava e fazia. A gente fazia os improvisos na hora e a Eleni era quem dirigia, né? Então a Eleni é uma coisa assim, eu tenho uma relação até hoje muito pessoal com a Eleni, porque ela é meio que... como é que ela não tinha voz de comando, né? Como a Dilma tinha voz de comando sempre. Mas a Eleni era alguém muito doce, muito suave, que lidava bem com o humano dos outros, né? Tem a Eleni e tem a Denise Crispim, que era grávida, né? Foi presa grávida, companheira do Bacuri, do Eduardo Colin Leite, o nome dele, que ficou preso 109 dias, sendo torturado, só porque ele era só por quem ele era. Sim. Não queriam nenhuma informação. E ele é morto no final, lá no Forte dos Andradas, lá no Guarujá, para não ser trocado pelo embaixador suíço. E a Denise é uma fortaleza. Grávida de 5 meses, ficou na cela com a gente lá na OBAN e teve a filha. Ela tinha acabado de ter a filha e quando mataram o Bacuri, e ela fez o enterro dele. E ele, assim, eu só chorava quando ela veio para a cela. Eu não conseguia fazer mais nada além de chorar, de ver aquela mulher, menina, acho que tinha 20 anos, né? Grávida, e eles batiam nas costas dela, né? Para ela não perder o bebê, que também era por maldade, né? Para não assumir essa responsabilidade, porque eles achavam que o Bacuri ia tentar de alguma forma tirá-la de lá, né? Resgatar. Mas eles até que tentam fazer um sequestro. O Carlos Eugênio Clemente conta isso num livro dele, que eles tentam sequestrar o comandante do 2º Exército, que era da Igreja Batista também da Vila Mariana, mas não conseguem, né? Não dá certo. Mas a Denise é uma fortaleza. Ela andou 11 meses com a neném, a Eduarda, amarrada, porque naquela época não existia aquelas coisas que você pensa. Sim. Ela amarrou a menina aqui e para onde ela ia, ela levava a menina, porque ela sempre estava sofrendo ameaças de morte, até que ela consegue entrar na Embaixada do Chile, em Brasília, e fica 11 dias lá, 11 meses lá, esperando o salvo-conduto, porque ela era ameaçada de morte, ameaçavam sequestrar a Eduarda, a bebê, e ela, firme, ela consegue, ela vai para a Itália, né? Ela é filha de um líder do Partido Comunista famoso, chamado Crispim também, que é uma menina que já nasceu na clandestinidade. A menina não, hoje é uma senhora, acho que da minha idade, né? Eu tenho 73 anos. Mas a Denise é também uma sobrevivente, e o que eu admiro muito, ela conseguir sobreviver grávida e ter passado por tudo isso. E tem um filme sobre ela, aquela portuguesa Maria Medeiros fez, que chama-se Pois É, que conta a história das 3 gerações. A avó, ela que é a mãe, e a Maria Eduarda, que é a filha, né? Que cresce sem saber o que tinha acontecido com o pai. Só fica sabendo aos 14 anos, que aí ela cria coragem de contar. Mas são figuras assim que também não foi gente que saiu armado, que fez, mas que dava o suporte, a garantia para que essa esquerda pelo menos vivesse um pouco mais, né? Sim. Continuasse por mais tempo na luta. Sim. E você já comentou um pouquinho de como era esse dia a dia, como era essa rede de solidariedade mesmo entre vocês. E eu queria perguntar um pouco mais de como era compartilhar esse momento com essas pessoas, porque cada uma de vocês tinha essas histórias, cada uma tinha um passado, uma história com a ditadura militar e com todos esses processos pelos quais vocês passaram. Mas como era saber, digo até psicologicamente,
que você tinha com quem contar nesse momento? Quando você fala da Dilma, né, é a Dilma Rousseff, como era contar com essas personagens que para você são guerreiras e que se mostraram guerreiras para você? Era uma forma de ficar um pouco mais tranquila e esperar por uma sociedade melhor? Como era isso dentro da sua cabeça? É uma situação muito contraditória, né? É que ao mesmo tempo você está vendo que o dado de realidade, que as pessoas estão sendo assassinadas, brutalizadas, banidas, estão morrendo, e que todos os canais de resistência foram fechados, né? Que quando falam, a gente quer a ditadura de volta, até pedir a ditadura de volta era proibido naquela época, sabe? Então, tem isso, e a contradição é que, ao mesmo tempo, você está esperando que isso passe, que você está esperando que as pessoas consigam passar por cima de tudo isso, mas o pior, né, da contradição é quando você se dá conta que está lutando contra o Exército Brasileiro, a Marinha, a Aeronáutica, a CIA e mais a Força Militar Americana, né, que estava diretamente envolvido com o golpe, e os civis aqui que patrocinavam, né, a Ultragás, mesmo a Folha de São Paulo, que cedia as peruas veraneio da Folha para disfarçar, para poder prenderem as pessoas e vigiarem. Você tem a Volkswagen, né? Tem vários grupos de empresários que bancavam a Operação Bandeirantes. E a gente, um grupo de meninos e meninas, né, saídos da adolescência, assaltando o banco para ter dinheiro para fazer a luta armada, ou então assaltando, tirando armas de quartel, essas coisas. Quer dizer, era muita vontade, né? Era muita vontade. Eu chamo no livro a expressão da Algária, eram as barricadas do desejo, que era o nosso desejo que mandava mais alto do que o dado de realidade, né? E o Delfim Neto lá fazendo um projeto de desenvolvimento para o Brasil para 10% da população, que dá certo. É isso que ele faz, com o apoio dessa população que virou classe média na década de 70, comprou a TV a cores, o segundo carro, a casa na praia, que a ditadura consegue se legitimar. Mas eu também queria comentar do pós todo esse processo, porque você ficou presa durante 9 meses, certo? Sim, eu fui presa 3 vezes, né? A primeira vez eu fiquei de 11 de julho a, acho que foi 25 de março. Tem uns documentos no livro, né, dando as datas direitinho. E a segunda vez eu fiquei 1 semana, em 1972. E a terceira vez, em 1973, eu fiquei 1 mês. Mas, assim, tortura física só teve na primeira vez. Nas outras vezes foi mais psicológico. Mas, assim, você sai dessas situações psiquicamente arrebentado, né? Eu fiz psicanálise muitos anos, ainda faço até hoje. E para contar e falar claramente, e ter coragem de escrever, só agora. Sim. Esses últimos 4 anos que eu criei coragem, e eu vi a minha neta crescendo, dizer, não, eu tenho que deixar registrado para minha neta e para a geração dela, e para os meus alunos, e para vocês, né? Sim. O que foi isso? Porque as pessoas perdem a memória e se faz questão, né? O Estado faz questão, o governo, que a gente esqueça disso. Como os torturadores e os agentes de Estado que praticaram os crimes também foram anistiados, né? E não houve punição. E isso continua acontecendo, né? Os pretos pobres da periferia, que são assassinados nas favelas, por aí, sempre, todo dia tem alguma coisa assim acontecendo, tem muito a ver com isso. É um resto que vem não só da época da escravidão, principalmente da época da ditadura, porque não houve punição para os que cometeram esses crimes. A sociedade perdoou, entre aspas, né? Sim. Como se crime de lesa humanidade tivesse perdão. Sim. É a mesma coisa que perdoar
o Putin pelo que ele está fazendo com a Ucrânia, né? Sim. E aí você comentou da psicanálise, desse processo que foi entender o que aconteceu com você, porque eu imagino que na hora, como você falou do momento da prisão, deve ter sido uma loucura, né? Se tem uma palavra para definir, talvez uma junção de acontecimentos muito rápidos que você está envolvido ali no meio. E como foi retornar à vida depois disso? Como foi... Você teve uma vida normal? A gente pode falar isso? Como foi esse processo? Porque realmente é assustador, eu não consigo nem imaginar. Como foi retornar ao dia a dia? Como foi entrar de novo em casa? Você tinha momentos que você tinha medo de voltarem e te prenderem de novo? Como foi essa vida depois? A maioria das pessoas que passou pela minha situação acabou saindo do país, né, indo para fora. Eu fiquei quase um ano fora, né? Só que eu não saí ligada a nenhum grupo porque com as prisões todas eu tinha medo de encontrar as pessoas. Isso Sim. é uma coisa. Eu encontrava na faculdade, né, que eu voltei, mas eu evitava, né, aparecer muito. Mas aparecer muito assim, sair muito, ver as pessoas, tudo isso. Não podia sair do país, tinha muita vontade de sair do país, mas a minha família era pobre. Você tem que ter grana para sair do país. Sim. Tem que comprar passagem, né? Enfim, fazer o passaporte, um monte de coisa. E aí isso vai acontecer quando eu casei com o pai dos meus filhos, que o pai dele falou, não, se quiser sair do país, quiser a Ana for, eu consegui uma bolsa junto com ele. E aí ele falou, não, eu pago a passagem de presente de casamento, eu pago a passagem, mas tem que casar. No civil e no religioso. A gente casou, né? Sim. Claro. Mas o tempo que eu passo, as consequências são tão profundas que Sim. eu só me dei conta depois que quando a gente chega na França, todo mundo falava abertamente de tudo, tinha eleição presidencial, tinha um monte de exilados da América Latina inteira e tal, eu fiquei muda. Muda assim, eu não conseguia falar em política. Nos debates, nas reuniões, eu ia em tudo, mas eu não conseguia falar. Sim. Falava na vida, né? Mas quando era para falar de política, eu travava. Muito tempo. Comecei a destravar para falar sobre isso quando eu comecei, meu filho nasceu e eu fui fazer terapia, né? E aí fiquei um bom tempo fazendo terapia, mas ainda não falei sobre tortura. Sim. Né? Essa foi uma das consequências e até hoje ainda, até pouco tempo atrás, eu ainda tinha muita dificuldade de falar para grande público. Né? Não me chame para falar num comício, numa manifestação. Né? Eu consegui há pouco tempo atrás, no 8 de março, falar no megafone, né? Para as mulheres da periferia lá da Zona Norte de São Paulo, lá no terminal de ônibus de Pirituba. E foi assim... uma coisa fantástica, eu consegui falar no megafone para um monte de gente. Sim. Isso foi uma das consequências. Outra coisa é que agora eu já não tenho mais pesadelos, né? Eu ficava tendo, assim, ou então quando eu separava de alguém que eu gosto muito, que ia embora, namorado, marido, sei lá, né? Amigo, eu sempre, a hora que a pessoa ia embora, eu chorava. Porque eu sempre tinha a impressão que eu nunca mais ia ver. Eu demorei para entender isso também. Foi preciso terapia, psicanálise para eu entender que as pessoas, elas podem voltar. Não é porque essa separação não é morte. Sim. Né? Como me parecia. Sim. E tem um conceito que eu também aprendi com o meu psicanalista, que o Hernán Siculer, um psicanalista, que ele, para discutir essas coisas, ele me deu um texto que chama-se Dores Congeladas, que as pessoas, que é das mães, das avós de Maio, lá da Argentina, e é a forma como os psicanalistas lidam com essas dores. Porque não são coisas inconscientes. Você não esquece, o problema é exatamente isso. Você tem isso presente o tempo todo. Sim. Agora, falando com você, eu tenho muito claro, só que
como a gente não conta, chama-se dores congeladas, porque elas permanecem doendo. Sem dúvida. Então você tem que não só fazer, não é a psicanálise só, você tem que fazer exercícios, são as chamadas clínicas do testemunho. Você tem que testemunhar o que viveu para poder ir descongelando, né? E a escrita foi um jeito que eu achei de descongelar. As pessoas dizem, ai, mas que coragem de escrever na primeira pessoa. Não, a coragem não foi de escrever, a coragem foi de publicar. Porque escrever já é um descongelamento, sim, mas dizer para o mundo e deixar isso registrado, sim, é uma superação para mim e é uma forma de luta, né? As pessoas, eu quero que leiam e que não esqueçam, eu não quero que aconteça de novo com ninguém, né? A humanidade, esses crimes de lesa humanidade, eles são imprescritíveis porque eles trazem esse tipo de consequência, né? Sim. A humanidade inteira sofre com isso, né? Sim. A espécie humana, até porque quando você está na tortura, você não é gente, você é um objeto. Não é um sujeito que está ali, é um objeto que está à disposição da perversidade, da maldade, de alguém que tem o poder, inclusive, de te impedir de tirar a vida, se você quiser. Eles não deixam você se suicidar. Sim. Porque tem o fato de que você exerce um poder sobre o outro, né, que nem precisa de tirar a informação. Sim. Você tortura só para... Sim. Como o Ustra, né, que eu reconheci lá na Operação Bandeirantes, que ele... O cara punha rato na vagina das mulheres, né, para ir fora. E era um cara da Igreja Metodista que eu frequentei algumas vezes. Então, assim... E é outra coisa que eu aprendi também. Deus não existe na tortura. Não tem nem Deus para você se agarrar. Né? Quem diz que rezou, não é verdade, não tem... E lidar com essa ideia dessa solidão absoluta, você está completamente sozinho, é usar uma expressão da psicanálise, é o desamparo absoluto, né? E aí até você recuperar a sua qualidade de gente de novo, isso é que fica congelado dentro de você, né? Sim. E eu ia perguntar, esse processo de realmente colocar essas suas memórias no papel, escrever o livro, como foi essa tomada de decisão? Porque eu imagino que não tenha sido um dia que você falou, vou escrever. Como foi isso? Como foi falar, vou... Porque querendo ou não, quando a gente lembra de memórias, a gente revive elas, né? Como Sim. foi a decisão de reviver esses momentos e decidir colocar eles no papel e falar, vou permitir que outras pessoas leiam isso e entregar esse livro para pessoas que não conhecem sua história, porque todo tipo de gente pode ler essa produção. Sim. Como foi essa decisão? Como foi esse momento que você falou, não, é necessário, eu preciso entregar isso para as pessoas? Olha, primeiro eu tenho um filho que é psicanalista, né? Lacaniano. E um dia veio uma Cláudia Badan, que escreveu um livro sobre mulheres na luta armada. Jovenzinha, era a tese de doutorado dela. Ela entrevistou várias mulheres da LN. E aí ela veio me entrevistar. E na entrevista eu falei, puxa, eu que devia estar escrevendo sobre isso, sabe? Né? Mas passou, aí eu falei isso pro meu filho. Aí o meu filho ficou lá na minha cabeça e disse, mãe, escreve, mãe, escreve. Aí tem a minha neta. E daí eu pensava, não, eu tenho que escrever para minha neta. Né? E a minha filha lá também em cima. E o meu psicanalista o tempo todo falando que seria muito bom eu escrever, né? Que era um processo que eu descobri também, que a minha nora também é psicanalista, escreveu vários livros sobre sublimação, que é um processo de superação, né, de algumas dores, traumas e outras coisas.
Aí eu falei, não, eu fui juntando, aí fui escrevendo. Demorei para escrever. Quando veio a pandemia, eu fiquei mais desesperada para escrever, porque vai que eu morro, né? Assim, claro, eu vou morrer, mas e se eu morrer antes de terminar o livro? Sim. E aí eu fiquei muito mais envolvida com escrever o livro e procurar a Dilma Rousseff para fazer o prefácio que ela fez, e ficou lindo, né? Ela foi muito... Não só gentileza, ela foi de uma grandeza quando ela escreve o livro, que eu fiquei muito emocionada, ainda me emociona quando ela fala. E é isso, escrever eu demorei uns 5 anos escrevendo, né? Mas aí quando veio a pandemia que eu falei, não, agora preciso terminar. Tem que terminar, porque vai que eu pego o Covid, né? E que bom que eu não peguei. Sim, e consegui terminar. Mas como foi essa decisão de escrever em primeira pessoa? Porque quando a gente fala de livros de memórias, a gente espera que seja em primeira pessoa, mas para você escrever sobre isso, você podia ter escolhido outros formatos, né? Poderia ter escolhido um formato mais documental, talvez uma ficção baseada em realidade. Por que você decidiu escrever em primeira pessoa e entregar memórias tão cruas da sua história, assim? Como foi essa decisão de falar, não, vai ser eu? A protagonista, digamos assim, dessa história, vou ser eu. Sou eu, mas eu como o que eu chamo dos guerrilheiros anônimos, guerrilheiras anônimas, né? Que as pessoas... Foi muito escrever na primeira pessoa, primeiro porque eu me senti mais à vontade. Eu não queria escrever como se fosse a história de outra pessoa, sabe? Eu queria muito que... Tem muita história da minha neta, né? Sim. É a avó dela que escreveu, não fui eu, né? Sim. E as avós contam histórias, né? Mas não só isso, tá na primeira pessoa também, porque eu acho legal que as pessoas se identifiquem, né? Quer dizer, é uma pessoa que viveu isso, eu não estou inventando. Sim. Né? Por isso e eu assumo a responsabilidade pelas bobagens que eu fiz e pelas coisas boas que eu fiz. É meio que uma obrigação moral, sabe, de contar isso. E eu tento contar de um jeito na primeira pessoa, mas dando devido espaço para todas as outras guerreiras que estavam lá na luta comigo, né? E que a maioria continua na luta até hoje. Sim. De uma forma ou de outra continua, né? Então, acho que eu não saberia contar essas coisas se não fosse na primeira pessoa, sabe? Sim. Imaginar outro, escrever na terceira pessoa do singular, né? Que é ela ou ele. Não sei, veio assim. Sim. Eu sentava, a memória vinha e eu ia escrevendo, né? Não teve um roteiro. Sim. Né? Tem o final, inclusive, eu não vou contar para não dar spoiler. Você sabe o final da história, né? Eu tô aqui. Sim. Eu escrevi no final mesmo. Foi o último parágrafo quando a editora falou assim, então, Ana, cadê? Termina, acaba, não sei o que. Eu falei, não tem um parágrafo aqui que eu vou colocar no fim. E realmente foi no fim. Né? Mas também é isso, eu pego a história do sentimento oceânico, né? Que é também um conceito freudiano, eu acho que é da psicanálise, sei lá, mas é assim, aquela sensação que não é boa nem ruim, mas que você é uma gota mesmo no oceano. Sim. Num grande oceano, né? E que você se dissolve em algo maior. Por isso eu sou a gota, né? Mas estou me dissolvendo em algo maior do que eu, que é isso que me redime, né? Enquanto espécie humana. E agora a gente chega naquela pergunta, na fatídica pergunta, que eu imagino que muita gente já te perguntou, mas eu acho essencial falar, que é a importância de ler esse seu livro, de conhecer essas suas histórias, das histórias que você conta também, dessas mulheres, dessas guerreiras. Qual a importância hoje em dia, 2022, mesmo tantos anos depois do fim da ditadura, por que a gente tem que continuar lendo sobre isso?
E também, estendo um pouco mais, você comentou com a gente que o livro é feito por mulheres. Qual a importância desse livro ter sido feito por mulheres, a gente saber disso e ter consciência quando a gente lê sobre mulheres na Torre das Guerreiras sendo traduzidas por mulheres, arquitetas, como você comentou com a gente. Qual é a importância desses dois fatores? Então, não só as duas arquitetas, a Lígia e a Mariana, que eu agradeço no começo, que fizeram toda a parte de ilustrações, né? A editora é mulher, as pessoas que fizeram a revisão são duas mulheres, a Ibraima Tavares e a Maria Silvia. Que mais? As que leram, né? As duas guerreiras que leram, também mulheres. Então, é importante porque a gente recuperar o protagonismo das mulheres, não só na história, que é algo que está começando a se fazer agora, mas também na vida cotidiana. Sim. Né? É importante porque tem uma autora famosa chamada Hannah Arendt, que fala que os homens cuidam do mundo, né? E as mulheres cuidam da vida. Sim. E para mim o cuidar da vida é isso, né? É manter viva a chama da esperança, manter viva a memória, prestar as devidas homenagens aos nossos mortos, aos que lutaram que foram mortos, torturados, presos e que lutaram para que a sociedade inteira vivesse melhor, não só para eles. E o livro é importante ler porque não é a minha história, é a história de uma geração inteira. Sim. Né? E que tentam apagar. Né? Ainda mais agora, eu não posso deixar de falar isso, que a gente vive um momento que você tem um presidente da República misógino, né? Racista, né? Que é todos os valores contra os quais nós lutamos, que odeia a humanidade, né? É importante a gente lembrar que tem muita gente no mundo que não é assim. E que a gente espera que essas pessoas voltem a ser protagonistas da nossa história. Sim. E até mesmo quando a gente vê que existem movimentos no Brasil hoje que querem a ditadura de volta. Exatamente. Eu imagino que para você isso deva ser insano, assim, pensar que você viveu tudo isso para hoje em dia ter pessoas que também estiveram presentes nessa época, pessoas que viram a ditadura acontecendo, falando que querem ela de volta. Eu imagino que esse sentimento seja insano, para falar o mínimo, né? Não, para mim é que essas pessoas não viveram a ditadura. Sim. Então, quando eu conto, eu vivi. Então é isso a ditadura. Está escrito, está narrado. É isso que pode acontecer com vocês, pode acontecer com seus filhos, com seus amigos, com seu vizinho, né? Isso pode acontecer de novo. E não é só no plano da moral. O fato de estar... não é só porque o conservadorismo está de volta, né? Mas é principalmente... a maioria das pessoas está vivendo muito pior do que elas poderiam estar vivendo num país que tem tantas possibilidades, tanta riqueza, né? Sim. A volta da fome, isso não só... Quando fala na volta da fome, eu fico pensando, eu não sei se isso é pior do que a volta da ditadura, sabe? Porque as pessoas com fome, elas só pensam na comida. Elas não pensam em lutar, né, politicamente para conseguir comer todos os dias sem ter que se preocupar com isso. Sim. Sabe? Para a gente voltar a se preocupar com as questões da existência e não da sobrevivência, né? Que são as questões que de fato importam, né, na vida. Sim. Se preocupar com a arte, se preocupar com a cultura, né? E para finalizar, você comentou que você conheceu figuras como o Ustra e o Fleury, e eu queria te perguntar como você enxerga esse momento em que a gente vê figuras políticas brasileiras atuais enaltecendo essas pessoas e falando que... enaltecendo de verdade, falando que são grandes ícones, grandes modelos. Como você enxerga esse movimento? Então, além de ser um retrocesso do ponto de vista humano, né? É também um momento em que, de alguma forma, a esquerda deixou um espaço para que essas pessoas ocupassem, sabe? Mas tem um detalhe, né?
me parece que é algo em torno de 25% da população, ou 30% que pensa assim, né? Eu quero que os outros 70% leiam o meu livro ou escutem essas histórias para que isso nunca mais aconteça. Para que não só recuperar a memória, mas impedir que ela aconteça. E só tem gente que se dá ao direito, né, de elogiar o Ustra, de elogiar o Fleury, de elogiar torturador, assassino, porque essas pessoas se tornaram heróis ao invés de se tornarem criminosos, né? Não foram julgados. E eu sempre penso, para finalizar, né, numa poesia do Pablo Neruda que chama-se Peço Punição. Peço punição para todos que mancharam suas mãos com o sangue dos homens de bem, que separaram pais de filhos, que torturaram crianças. Para eles não tem outra coisa, é punição. Senão eles vão continuar fazendo. Sim. Ana, eu não tenho nem palavras para te agradecer, não apenas por você ter vindo conversar com a gente, mas também por você ter escrito esse livro. Eu acho que eu falo por muitos quando eu agradeço, de verdade, olhando nos seus olhos. Muito obrigada. Eu vi que você ficou emocionada. Eu fiquei várias vezes. Olha, mulher, eu juro, eu tive você no colo. Eu tive que me segurar. Mas muito obrigada, de verdade, foi uma honra absurda falar com você. Espero que a gente possa conversar mais algumas vezes. Quando eu terminar o livro, eu quero conversar com você. Se você me der essa oportunidade. Claro. Mas obrigada de verdade, não apenas por conversar com a gente, mas também por compartilhar essas memórias. Não tenho palavras para te agradecer. E é isso, obrigada de verdade. Obrigada também a todo mundo que assistiu, espero que vocês tenham gostado. Compartilhem esse vídeo para todo mundo ficar sabendo dessa história. Também não esqueça de comentar, seguir a gente nas nossas redes sociais. E a gente se fala numa próxima oportunidade. Um beijão e até mais.